Boa tarde. Hoje faremos a segunda parte do exemplo 3, o exemplo do call center. Então, continuando do modelo que nós paramos ontem, vamos abrir o AnyLogic e vamos continuar seguindo o roteiro da nossa aula 02 que está no Moodle da disciplina. Você vai lá na aba Paleta, Biblioteca de Modelagem de Processos e vai procurar pelo bloco Resource Pool e a gente vai adicionar ele ao diagrama principal. Tá aqui ele, a gente vai procurar aqui, bloco Resource Pool e vamos adicionar ele aqui. Esse aqui vai ser o nosso recurso. O que seria esse recurso? Seria, no caso, por exemplo, os nossos funcionários, pessoas que vão atender o telefone. Então a gente poderia colocar aqui como funcionários ou como atendentes. E aqui eu vou colocar a capacidade dele, ou seja, o número de atendentes que eu vou ter. Vamos colocar 100 funcionários. Salvo aqui. Agora essa fila e esse delay eu não vou mais utilizar. Então eu vou selecionar ambos, eu clico num, seguro o Ctrl, clico no segundo e aperto Delete. Pode notar que ele apagou, ficou direto. Agora eu vou pegar aqui o bloco Service e vou adicionar aqui no meio. Note que aqui ele fez a ligação ligando corretamente. No conjunto de recursos, eu vou chamar esses atendentes que eu acabei de criar, que é o que está aqui. Observe que aqui no atendente, a gente colocou a capacidade 100. Isso quer dizer que eu tenho 100 atendentes disponíveis. No Service, aqui fica 1, não 100. Por quê? Para cada ligação ser atendida, eu preciso de um atendente. Se eu colocar 100 aqui, eu vou dizer que para cada ligação eu preciso de 100 pessoas atenderem o telefone. Para o caso de exercício, não será usado. Entretanto, pode haver casos, quando você for simular, que seja necessário você colocar mais de um atendente para fazer um serviço. Capacidade da fila. Vou mudar a capacidade aqui para a máxima. E o tempo de atraso aqui eu vou mudar para triangular 1, 3 e 5 e o tempo aqui para minutos. Tá? Então já fiz essa parte aqui, adicionei o Service, coloquei a chegada e coloquei aqui o tempo para marcar para 1, 3 e 5 minutos. Agora vamos rodar esse modelo e vamos ver o que aconteceu com ele. Posso acelerar um pouco a velocidade aqui. Observe que os atendentes estão sendo usados praticamente todos, estão ficando ocupados 98% do tempo. E a fila aqui dele sempre tem o quê? 100 pessoas sendo atendidas e a fila está só crescendo. Ou seja, a gente tem um sistema congestionado. Só que agora, e se a gente quisesse, por exemplo, colocar um desvio? Por exemplo, a pessoa que ligou, ela não fica esperando o tempo todo. Ela chega uma hora que ela se cansa e desliga o telefone e vai embora. Então a gente vai criar esse campo aqui. Para isso, vou selecionar tudo aqui. Vou arrastar um pouco para baixo só para abrir um espaço. Pegar um novo nó sync. Ele por aqui. E vou ligar essa saída aqui de cima, que é a superior direita. Clico 2 vezes. Aqui eu clico uma. E clico uma vez. Esse nó aqui, eu vou chamar de as ligações perdidas ou as desistências. Esse outro nó aqui,
eu vou chamar as ligações atendidas. Dentro do bloco Service, eu vou vir aqui, nessa aqui avançado, e vou escolher o que? Fila sair no timeout. Ou seja, quando tem um tempo limite, a pessoa desiste e sai da fila. Qual tempo vou colocar nisso? Vou colocar uma distribuição exponencial. Para abrir isso daqui, o que eu fiz? Deixa eu fazer de novo. Deletar tudo aqui, está em branco. Eu vou digitar aqui expo, né? Aí Ctrl e espaço. Aí vai aparecer as opções para completar. Eu vou escolher a primeira, selecionar ela, né? E apertar Enter. E agora aqui dentro dela eu vou vir aqui colocar a quantidade que eu quero. Vou colocar 1/100. Por que eu coloquei 1.0? Porque como ele trabalha com Java, quando você faz a sua divisão, se você colocar, por exemplo, 1/100, ele vai considerar uma divisão inteira do resultado. Quando eu ponho 1.0/100 ou 1.0/100.0, ele já considera uma divisão com casa decimal, ou seja, ele passa a ter ponto flutuante e a ser um número real. Aqui vai ficar em segundos mesmo, só conferir aqui os dados. Aqui era segundos mesmo, tá correto. E vamos ver o que aconteceu agora na hora que a gente roda. Note que agora a fila fica em 100, mas, aliás, 100 estão sendo atendidos. A fila não cresce muito porque a pessoa desiste quando passa o tempo. Ela simplesmente desiste a ligação e vai embora. Nossos atendentes ainda estão ficando muito ocupados, mas a gente não tem mais aquela fila gigantesca, porque a gente está perdendo alguns clientes. Mas seria melhor a gente ver isso? Sim, a gente poderia fazer um gráfico aqui para poder enxergar essa desistência melhor. Então a gente vai vir aqui na aba Análise. Você pode passar o mouse aqui, ele vai aparecer tudo, né? Aí você escolhe aqui Análise e tem aqui o gráfico de pizza. Arrasta ele para cá. Nesse gráfico de pizza, a gente vai ter aqui nas propriedades dele as opções para a gente selecionar. Aqui sempre você pode clicar aqui no meio e arrastar aqui para ampliar. E aí você consegue ver melhor as opções. Então a gente vai pegar aqui. Vamos trocar o nome do texto aqui para, por exemplo, ligações atendidas. E o outro aqui colocar as ligações perdidas. As cores você pode trocar aqui à vontade, escolhendo a cor que você quiser. E no valor a gente vai colocar alguma forma para chamar essa contagem. Como que a gente vai contar isso? O sim, que é por onde está saindo ligações atendidas, é esse aqui de baixo. E ele está com o nome de atendidas. Então a gente vai clicar aqui e vou digitar atendidas, não preciso digitar tudo, estou Ctrl espaço e vai completar para a gente, tem atendentes ou atendidas. Seta para baixo e aperto Enter para selecionar. Ponto, colocar aqui um contador, procurar por exemplo core, né? E coloco Ctrl espaço, count, que é para contar. Ele retorna o número de agentes que saiu nele. Dou Enter nele. Fazer a mesma coisa para as ligações perdidas. Eu venho aqui e coloco desistências, Ctrl espaço, ponto, CO, Ctrl espaço, Cont, dou Enter. Fizemos esses dois aqui. Agora, na hora que a gente for pegar e colocar para rodar novamente, eles vão chegando e aí ele vai montando um gráfico de pizza pra gente, mostrando a porcentagem está sendo atendido e a porcentagem está sendo perdida.
acelerar aqui o resultado para a gente poder ver o resultado final. Então, no final, após simular 600 minutos, que é equivalente a 10 horas, ele teve 56% das ligações perdidas e 44% das ligações... Aliás, desculpa. 56% das ligações foram atendidas e 44% foram perdidas. Tinha um total de 35 mil clientes e os nossos atendentes trabalharam 99% do tempo.